Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ergonomizando. Meu nome é Débora Denga, eu sou fisioterapeuta e ergonomista atuante há 7 anos e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é ser um ergonomista. Talvez você esteja conhecendo isso agora, se inteirando no assunto agora, ou você é um profissional, um estudante, ou um profissional que está fazendo sua graduação ou um curso técnico e talvez você queira saber sobre o que é ser ergonomista e quiçá talvez escolher essa profissão para você atuar. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? Olha só que curioso, a ergonomia, a área da ergonomia é uma área ainda pouco conhecida. E não que ela seja não conhecida para quem realmente precisa saber que ela existe, que seriam, digamos assim, as empresas. Mas ela é pouco conhecida porque se você chegar para uma criança ou até mesmo para um idoso e perguntar o que é ergonomia, eles não sabem dizer. E é nesse nível que eu me baseio quando algo realmente é conhecido. Porque se você pergunta para uma criança e para um idoso e eles não sabem o que é, eu acho que não é tão divulgado ou tão, digamos assim, difundido, né, nos assuntos do dia a dia. Agora, quando você pergunta para uma pessoa adulta, algumas pessoas sabem, mas ainda muitas pessoas não sabem, né? Então, e o que isso impacta? Impacta que talvez muitas pessoas poderiam até atuar com isso, mas nem sabe o que é ou não sabe que poderia atuar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Olha só, o que é ser um ergonomista? Antes de a gente entrar no assunto, eu queria te contar quando que foi que eu decidi que eu iria ser ergonomista. Quando foi que eu escolhi que eu queria ser? Eu sou formada em fisioterapia de graduação, a gente já vai ver que não é só fisioterapeuta que é ergonomista, né? Embora muitas pessoas ainda pensam isso. Quando eu estava na graduação, desde o primeiro ano da faculdade, eu já gostava muito de ergonomia, porque eu tinha uma professora que ela é especialista nisso. Ouvir ela dar aula era como ouvir a minha melhor música. Minha música favorita. Quando a pessoa ama o que faz, é diferente, né? E ela falava e ela dava aula e eu ficava assim, ó, babando, sabe? E foi por causa dela que eu me interessei. Só que eu também me interessava por outras áreas, eu gostava bastante da área hospitalar, da área de pneumologia, não sei se você sabe, a área pulmonar e tudo mais. E aí, quando que eu decidi? Eu ficava muito indecisa, porque ela me ganhava na ergonomia, mas eu gostava de ir lá no hospital e estar lá vestida de branco e tal. Olha só o que aconteceu comigo. No primeiro ano da faculdade, teve um congresso de ergonomia lá em Vitória. Na verdade, não era ergonomia, era fisioterapia do trabalho. E eu falei, caramba, eu acho que é o momento de eu me imergir nisso, né? E ficar alguns dias falando só sobre esse assunto e decidir. E realmente foi o que aconteceu. Olha só, a gente sabe que fisioterapia do trabalho tem suas diferenças com a ergonomia, mas estar lá envolvida com aqueles profissionais que atuam nas empresas e tudo mais, me fez assim, me dar o start. Então já no primeiro ano, depois que esse congresso aconteceu, eu decidi que era isso que eu queria, porque eu vi alguns cases reais de atuação, de transformação no trabalho, e foi quando eu decidi. Então foi ótimo, porque foi no primeiro ano da faculdade já, e aí a partir dali eu já trilhei sempre para esse caminho. Mas vamos lá, o que um ergonomista faz? Um ergonomista, resumindo basicamente para você entender de uma maneira simples, ele faz a prevenção dos ambientes de trabalho e das tarefas do trabalho, dos equipamentos, faz uma prevenção para não ocorrerem doenças do trabalho ou desconforto que provém do trabalho. Então assim, o que a gente faz? A gente vai nas empresas, faz um levantamento de tudo que envolve o trabalho e aquele trabalhador e o ambiente dele, as questões organizacionais, as questões ambientais, as questões de equipamentos imobiliários, e a gente faz um estudo profundo,
de toda essa correlação com os trabalhadores, com o indivíduo, ser humano em si, e faz um diagnóstico para saber se algum desses itens avaliados pode levar a um desconforto no trabalho, uma dor, uma queixa ou até mesmo uma doença, situações mais graves. Então eu vou te dar um exemplo. Na época que tinham as digitadoras, que era uma profissão ser digitadora das máquinas, né, de datilografia, ocorreu-se um fenômeno que foi a LER, que todas elas, não todas, mas muitas trabalhadoras, né, que eram digitadoras, tinham LER, que é uma lesão por esforço repetitivo do punho, que era do quê? Era da repetitividade muito elevada naquelas máquinas de escrever. E por que eu trago esse dado tão palpável? Porque é basicamente isso. Se alguém tivesse antes avaliado que uma máquina com botões um pouco mais pesados que hoje, não eram pesados, mas não eram tão levinhos como esses que a gente usa hoje, que teria um movimento repetitivo por longas horas do dia, dos mesmos braços, mão, punho, dedos. Se alguém tivesse feito esse estudo prévio de que isso poderia ter uma lesão, eles não teriam talvez nem desenvolvido esse tipo de máquina. Já teriam tido um olhar ergonômico para desenvolver algo menos exigente, né? E também fazer rodízio de atividades. Por quê? Se você mexer numa máquina de datilografia, num computador, teclar, por períodos pequenos, não tem problema algum, né? Talvez você vai ter um desconforto, mas é muito raro isso acontecer. Agora, ficar 6, 8, 10 horas por dia, aí pode ter um risco, né? Então, o que acontece? A ergonomia é isso, a gente agir tanto no equipamento que executa essa atividade, quanto agir na organização, ou seja, você pode digitar 2 horas por dia, 4 horas por dia e o restante do tempo você vai fazer outras atividades. Esses números não são reais, tá? Só para dar de exemplo. A gente até pode falar sobre isso, o tempo que pode ser utilizado de uma maneira segura um computador sem causar danos para a saúde. Então, assim, basicamente a gente vai avaliar, fazer uma análise de tudo que envolve o trabalho e o trabalhador e o trabalho, e vai fazer um levantamento e um diagnóstico para identificar o que pode causar um desconforto ou uma lesão. Vamos dar um exemplo de produção. Eu tô falando de escritório, aquela época de máquina de escrever, que foi onde surgiu o boom de doenças do trabalho e que a ergonomia cresceu bastante nessa época, porque foi preciso fazer ajustes, né, para essas pessoas e ajustes até no retorno para o trabalho dessas pessoas, para não trabalhar mais com isso, né, mudar a função dela para proteger, para não desencadear de novo essa doença, essa lesão. Então, vamos dar um exemplo na indústria. Por exemplo, o que um ergonomista faz numa indústria? Se tiver manuseio de carga, com certeza o ergonomista vai avaliar tudo que envolve esse manuseio de carga para saber se esse manuseio de carga, ou seja, levantar caixas, empurrar carrinhos pesados, até manuseio de pacientes no hospital, manusear peso. Imagina, uma pessoa pesa muito, né? E esses profissionais têm que manusear. Então, assim, lá na indústria vai fazer toda a análise do trabalho que esse trabalhador executa, dos horários dele, de quanto tempo por dia ele executa, de quanto peso tem essa carga, do layout, das alturas que ele pega essa carga, das distâncias que ele pega, quanto mais longe, mais eu tenho que dobrar minha coluna, quanto mais perto, mais reto eu posso ficar para manusear, quantos passos ele dá com essa carga, não pode caminhar com peso, né? A gente sabe que é mais prejudicial. E vai pegar todos esses dados, vai analisar, vai filmar, vai pesar as cargas e vai fazer uma análise complexa, completa sobre esse manuseio para dar um diagnóstico para essa empresa sobre, olha só, empresa, essa carga com esse peso pode ser prejudicial, pode acarretar uma lesão ou até mesmo uma doença. O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode reduzir essa carga dividindo em 2 caixas menores, a gente pode fazer para melhorar, aumentar a altura dessa bancada para ele pegar a carga sem precisar dobrar a coluna. Olha, a gente pode fazer um rodízio de atividades, ou seja, ele não vai mais fazer isso 8 horas por dia, porque essa carga tá pesada para ele. Ele vai fazer rodízio com outros colegas
para fazer manuseio de carga só 2 horas por dia? Então, assim, basicamente a gente vai fazer um estudo e se precisar uma modificação ou do ambiente, ou do layout, ou dos objetos que ele manuseia, das ferramentas que ele manuseia, ou daquela linha de produção, para eliminar esse fator de risco, ou esse risco que pode causar um dano para a saúde desse trabalhador. Então, a gente faz uma análise ergonômica do trabalho, que é um dos trabalhos que a gente pode fazer como ergonomista, tá? Ergonomista atua em várias outras atuações de trabalho, mas a análise ergonômica do trabalho é o carro-chefe, todo mundo sabe disso, que é o nosso laudo técnico, tá? É o nosso laudo que a gente entrega para as empresas e que na legislação que a gente tem hoje, toda empresa é obrigada a ter uma análise ergonômica do trabalho, mas a gente sabe que um estudo profundo como esse, as empresas que já têm um olhar de prevenção, um olhar de qualidade de vida no trabalho, um olhar de produtividade e eficiência no trabalho, a gente sabe que elas não estão nem aí para a norma, elas fazem uma análise ergonômica do trabalho, contratam um ergonomista porque elas querem realmente melhorar aqueles processos de trabalho. Mas a gente também tem esse olhar legal, esse viés legal, que é para as empresas que não dão muita importância ainda para esse quesito de prevenção, de ergonomia, de melhoria contínua. A gente tem o aspecto legal, que seria a obrigatoriedade para fazer essa análise ergonômica do trabalho com o ergonomista. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades, as oportunidades de atuação de um ergonomista. Olha só, vamos começar primeiro pelo mais padrão, que é o quê? Um ergonomista ele pode ser contratado de uma empresa como CLT para ser ergonomista dessa empresa, geralmente empresas grandes, para cuidar da saúde desses trabalhadores. Só que olha só uma coisa interessante, ergonomista não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, assim, quando um ergonomista é contratado de uma empresa, ele não tem o cargo ergonomista, né? Ele pode ter até esse cargo perante a empresa, mas a função dele registrada pode levar outras nomenclaturas, porque essa profissão não é regulamentada no Brasil, ou seja, ela não tem nenhum CBO, lá o Código Brasileiro de Ocupações, que descreve essa profissão, porque ela não é regulamentada. Em outros países existe graduação de ergonomia, tem nomes diferentes, por exemplo, na Itália, se não me engano, se chama Técnico da Prevenção, que é um curso de 5 anos, onde as pessoas que se formam são ergonomistas. Então, assim, é diferente a abordagem lá. Aqui, a ergonomia é uma área multidisciplinar, onde diversas graduações podem ser ergonomistas, podem fazer uma capacitação e ser um ergonomista. A gente pode falar isso em outro vídeo sobre quem pode ser ergonomista. Aqui, os profissionais têm uma graduação, tá? De base, onde eles, depois da graduação, focam na ergonomia, fazem cursos de capacitação e tudo mais e atuam com ergonomia. Então, a primeira possibilidade é ser um profissional CLT, contratado de uma empresa, geralmente grande, para atuar dentro lá com esses colaboradores. Outra possibilidade de um ergonomista é ele também ser contratado por empresas de medicina e segurança do trabalho, onde já está envolvido com essa área e tem uma alta demanda de solicitações, porque já tem uma cartela de clientes relacionado na área e já faz a atuação da ergonomia também. Então é muito comum também ergonomistas serem contratados por empresas de medicina, saúde e segurança ocupacional, tá? Outra atuação do ergonomista, ele pode abrir seu próprio negócio, sua consultoria e atender diretamente as empresas, né? Então é uma terceira possibilidade muito bacana também. E olha só, quais são os trabalhos mais comuns que um ergonomista desempenha? A gente já falou sobre a análise ergonômica do trabalho, que é um laudo técnico, que tem aspectos legais que exigem que as empresas façam, né? E a gente tem também o aspecto da demanda preventiva partindo das empresas, independente da questão legal, por um olhar de prevenção mesmo, de melhoria contínua. Mas eu vou falar para você as principais demandas de trabalho que a gente tem. Olha só, é muito comum contratar ergonomista nas CIPATs, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, porque a gente dá treinamentos e palestras relacionadas à ergonomia para os trabalhadores. E eu amo, sou suspeita a falar, eu amo dar palestra, eu amo
treinar lá na parte prática, no dia a dia, no chão de fábrica com os trabalhadores e assim, sempre direcionado com a realidade desses trabalhadores, né? Então os treinamentos têm que ser adaptados para a realidade. Então não adianta eu fazer um treinamento igual, exatamente igual para uma empresa siderúrgica, para uma empresa hoteleira. Às vezes o treinamento não vai ser compatível, tem que ser compatível com as atividades que aqueles trabalhadores realizam no dia a dia para fazer sentido para eles. Mas é uma área que eu amo, assim, de paixão e eu amo mesmo. Uma segunda demanda de trabalho do ergonomista também, que é muito bacana, é ser perito em perícias relacionadas a doenças do trabalho. Então, se o juiz achar necessário, ele pede uma perícia ergonômica para analisar aquele caso, para saber se aquela queixa, aquela reclamação trabalhista que aquele geralmente funcionário, né, que está acionando, se está relacionado com o trabalho dele, aquela doença, aquela queixa ou não. E uma análise ergonômica, um laudo pericial, um laudo ergonômico para isso é muito solicitado, né? Tem bastante demanda, então é uma outra atuação. Uma quarta atuação, a gente já viu análise ergonômica do trabalho, a gente já viu treinamentos e palestras, a gente já viu perícia, e uma quarta atuação do ergonomista pode ser na assistência técnica para a empresa, ou seja, tem uma ação trabalhista, pode ter um perito que o juiz indicou para fazer essa perícia, para o auxiliar em bater o martelo, e também a empresa pode contratar um ergonomista para ser assistente técnico na sua defesa, ou seja, se for pertinente, o ergonomista vai lá e vai fazer uma análise dizendo que não, na verdade, essas doenças que a reclamante está acionando essa empresa não tem nada a ver com as atividades, não tem nexo com as atividades que são desenvolvidas aqui. Essas atividades desse jeito desenvolvidas aqui nessa empresa pelos trabalhadores, de maneira nenhuma podem levar a essa queixa que essa reclamante está acionando. Ou também ao contrário, tá? Pode ser que tenha isso, mas aí o assistente técnico vai tentar amenizar essa situação para a empresa, talvez implementando programas novos, fazendo alguma ação para mostrar para o juiz, de repente, olha, a gente está correndo atrás do prejuízo, a gente a partir de hoje vai começar a fazer novos programas nessa área e tudo mais para tentar amenizar isso, ou infelizmente existem laudos pelos assistentes técnicos também das empresas, que dá uma forçada de barra de que essa lesão não pode ter acontecido e às vezes aconteceu lá mesmo. Mas também acontece do outro lado, como a gente sabe, né? No processo trabalhista, às vezes também o reclamante, ou seja, o trabalhador tá de má fé, dizendo que foi causado por essa empresa, e às vezes não foi. Então a gente tem dos dois lados, mas assim, é uma atuação que pode ser feita também. Uma quinta atuação, que basicamente é igual à quarta, é poder ser assistente técnico do reclamante, ou seja, do funcionário. Então o ergonomista vai lá e vai provar por A mais B ou não que realmente essa doença foi causada por atividades inapropriadas nessa empresa, atividades que possuem um risco, para auxiliar o juiz lá numa decisão. Então, é uma atuação também. O que é certo ou errado, gente, não vou abordar aqui. A gente sabe que existe de tudo, mas só para te mostrar atuações que o ergonomista pode ter. Uma sexta demanda que o ergonomista pode atuar também, basicamente, demandas preventivas ou investigativas da empresa. A gente já deu uma pincelada lá no começo, mas o que acontece? Às vezes tem uma empresa que em determinado setor tá tendo muita queixa, muito afastamento, muita rotatividade de funcionários. Então, assim, é um indício que alguma coisa está errada. E algumas empresas, bastante empresas, solicitam um ergonomista, uma análise ergonômica do trabalho, uma consultoria, para investigar o porquê que está acontecendo isso, porque geralmente é uma demanda ergonômica, né? Ou uma máquina muito pesada, uma carga levantada errada, um processo de trabalho que não tá legal, que tem que melhorar, que tá forçando biomecanicamente alguma parte do corpo, alguma articulação. E aí as empresas têm essa demanda investigativa para procurar saber qual é esse problema, por que isso está acontecendo com os funcionários, a fim de propor melhorias que façam essa resolução desse problema.
né? Então, para mim, assim, essa demanda é a melhor, porque embora tenha um problema acontecendo, essa empresa tá procurando melhorar, né? Tá procurando entender o porquê disso e disposta a fazer as melhorias sugeridas, né, pelo profissional. Então, essa é a minha xodó também. Amo muito essa demanda. E a gente procura resolver, ir lá e solucionar. Entender, investiga. Não adianta, é igual tá com uma dor, só toma medicamento para analgesia, só toma paracetamol e não investiga a razão dessa dor para eu eliminar o problema, raiz, que consequentemente vai eliminar essa dor. Na ergonomia também é assim, a gente tem que ir lá investigar a origem dos problemas, que às vezes está bem antes do que a gente está enxergando aqui agora. Bato o olho no negócio, tem esse problema. Olha só, mas esse problema tá vindo daquele problema lá atrás que tem que ser resolvido antes. Então, assim, essa demanda é muito bacana também. E olha só, vinculado a isso, que eu vou colocar junto nessa sexta demanda também, mas poderia ser uma sétima. O que acontece? Quando a gente faz uma análise ergonômica, um processo de investigação e tudo mais, o que é o recomendado, na maioria das vezes, fazer? Fazer um comitê de ergonomia dentro dessa empresa para ocorrerem encontros semanais, quinzenais, mensais, a fim de dar continuidade com esse projeto e iniciar um programa de ergonomia, né? Então, assim, analisamos, identificamos esses problemas, a gente inicia com as soluções, a gente vê que às vezes no meio do caminho aquela solução não era melhor essa. É um programa contínuo. A melhor opção é fazer um programa contínuo de ergonomia dentro da empresa e ele inicia através de um coergo, na maioria das vezes, que é o comitê de ergonomia. O que é esse comitê de ergonomia? Vai participar um ergonomista, que pode ser um consultor, que vai lá semanalmente, mensalmente, depende do porte da empresa ou do tamanho do pepino a ser resolvido, né? Junto, dentro desse comitê, tem áreas multidisciplinares para poder abordar junto com esse profissional para tomarem as melhores decisões para a empresa. Se a empresa tem um engenheiro, é muito importante esse engenheiro estar junto. Se a empresa tem um médico do trabalho, é muito importante. Enfermeiro do trabalho, psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física, o educador físico que dá ginástica laboral, que também pode ser um fisioterapeuta. Colaboradores, muito importante, né? Os colaboradores estarem juntos, né, alguns selecionados pela empresa, junto desse comitê para também trazer o olhar do colaborador, porque às vezes a gente, os profissionais, os técnicos que estão lá fora do trabalho real, do chão de fábrica ou daquele escritório do dia a dia, a gente vê de uma maneira diferente e sente de uma maneira diferente, porque não tem como você ver e sentir exatamente da maneira que o funcionário vê e sente, porque você não tá lá no dia a dia. E às vezes a gente dá sugestões que às vezes não são aplicáveis. Isso acontece também. E aí, com a visão do trabalhador, a gente consegue fazer melhorias mais reais do dia a dia do trabalho dele, né? E muitas vezes, na maioria, ou 90%, o trabalhador é quem tem as melhores sugestões de melhoria ergonômica, porque justamente é ele que tá ali na pele, passando o dia a dia, e às vezes ele já passou por outra empresa e lá era diferente, era mais adequado. E aí ele às vezes até traz ideias já prontas de outra empresa que ele trabalhou do mesmo ramo, que já adequou e que já tá bom e que aquela queixa já não existe mais. Então, assim, é muito enriquecedor ter trabalhadores confiáveis, porque a gente sabe que são informações sigilosas e aborda questões que alguns trabalhadores têm a questão do oportunismo também, né? De, vi uma coisinha errada, já vou entrar na justiça, não sei o quê. Não é assim, né? Primeiro a gente conversa, a gente tenta ajustar, tem muitas empresas abertas a receber sugestões e melhorar, né? Então, tem que ser profissionais confiáveis dentro da empresa, né? Trabalhadores que vão estar lá realmente só com um único objetivo: ajudar a empresa e os trabalhadores, né, a melhorar os processos. Então é muito importante.
tem muito campo de atuação, muito bacana, mas para a gente passar para um próximo tema, tá? Uma demanda também que existe bastante são demandas de denúncias, onde ocorrem denúncias de situações críticas do trabalho pro Ministério do Trabalho, e aí vem um fiscal do trabalho, faz uma inspeção dessa empresa, e se tiver alguma situação crítica envolvendo essa denúncia que é relacionada à ergonomia, o fiscal do trabalho, ele obriga essa empresa e dá prazos, né, para executar uma investigação, uma análise ergonômica do trabalho e já também propor melhorias e cronogramas de ações a serem cumpridos e, caso não forem, sujeitos a multas e multas caras, multas altas. Então também é uma outra atuação que a gente tem, uma outra demanda de trabalho. Existem muitas outras, assim, sabe? A ergonomia, ela é muito versátil, muito dinâmica, muito heterogênea e isso eu amo, né? Porque não tem como você ter um trabalho monótono sendo ergonomista dentro da ergonomia, porque imagina, olha quantas empresas diferentes a gente tem, milhares de ramos diferentes de empresa. Cada vez que a gente vai num cliente novo é uma surpresa, né? Às vezes é uma área que você nunca atuou antes. Então é muito dinâmica, assim, e tem várias possibilidades de atuação. Comenta aqui embaixo, inclusive nos comentários, se tem alguma demanda, alguma área da ergonomia que você goste muito, de repente, ou que ela aparece muito, que não foi citada nesse vídeo, pra gente enriquecer esse tema de hoje. E também eu quero falar sobre o mercado de atuação, que é uma dúvida muito comum. Se tá bom ou se não tá bom, né? O mercado de trabalho para ergonomia. Olha só, o mercado de ergonomia, na minha concepção, eu tô na área há 7 anos. Esse vídeo foi feito em 2020, em janeiro de 2020. Ontem eu tava fuçando ali e eu encontrei o meu primeiro contrato de atuação com ergonomia. E eu vi a data e falei, caramba, vai fazer aniversário. Então, assim, voltando. O que eu percebo, eu acho que sempre teve muita demanda de trabalho, porque antigamente não tinha muito essa visão das empresas, só que tinha pouquíssimos profissionais, porque não era difundido, até hoje não é tão difundido, né, essa área. Imagina anos atrás, 5, 10 anos atrás, 15, 20. Então, os poucos profissionais que tinham muita demanda de trabalho, acredito eu. De ouvir profissionais que estão há mais tempo na área também. A segunda questão, eu acho que tem aumentado muito a demanda de trabalho porque as empresas estão percebendo o quanto a ergonomia é um investimento e não um gasto. A ergonomia, quando bem aplicada dentro de uma empresa, ela produz no mínimo, 3 pilares da ergonomia: eficiência ou produtividade, conforto e segurança. E esses 3 pilares dentro de uma empresa, obviamente, é um investimento, porque você vai reduzir acidente de trabalho, vai reduzir doença do trabalho, vai aumentar a produtividade. Por quê? Se o trabalhador trabalha de uma maneira mais eficiente, aumenta a produtividade. Consequência disso, aumento de lucros, aumento de receita, de faturamento, né? E segurança, enfim, segurança e conforto também, né? Segurança vai evitar de ter os acidentes, ter as doenças, e conforto vai deixar o trabalhador trabalhar mais feliz. Um trabalhador mais feliz é bom para a empresa? É muito bom, né? E a ergonomia promove isso quando aplicada nas suas raízes, porque vai promover isso com toda certeza. Um terceiro motivo que eu acho que aumentou, tá bom o mercado de trabalho, digamos assim, que aumentou a demanda, inevitavelmente é o e-social. O e-social é aquele sistema que o governo criou para envio de dados digitalizados de todos os trabalhadores, e dentro desses dados obrigatórios de envio de cada colaborador, ou seja, de cada CPF, tem dados de ergonomia, tem 58 fatores de riscos ergonômicos a ser enviados por CPF, ou seja, milhões e milhões de trabalhadores que precisam enviar os dados de ergonomia. Eles não enviam, né? As empresas enviar os dados se possui fator de risco ergonômico ou não para cada um dos trabalhadores. E então a nossa demanda aumentou muito, porque a gente tem 5 milhões de empresas que precisam enviar esses dados, tirando as MEI, né? Tirando as MEI, os empregadores domésticos, a gente tem hoje 5 milhões de empresas com trabalhadores registrados, e todos esses trabalhadores precisam ter feito esse levantamento, essa análise,
para saber se tem fator de risco ergonômico ou não. E a última atualização que a gente tem é que as grandes empresas que faturaram mais de 78 milhões em 2016 vão precisar enviar todos esses dados de ergonomia no evento 2240 do E-Social em setembro de 2020. E já tem 40 milhões de trabalhadores cadastrados no E-Social. Ou seja, esses 40 milhões estão aguardando a fase de envios de Saúde e Segurança do Trabalho do evento 2240, que vai enviar os fatores de riscos ergonômicos estão presentes ou não. Ou seja, esses 40 milhões estão aguardando chegar a setembro para enviar. Tem trabalho? Tem muito trabalho. Chega até a dar uma ansiedade, um nervoso de tanto trabalho, tanta análise que tá ali do ladinho me esperando para fazer, que eu vou sair do vídeo e vou fazer. Então, assim, e acredito que uma quarta razão para o mercado de trabalho tá muito bom e tem muita oportunidade, é que o Brasil vem numa crescente de criação de novas empresas. Tá numa crescente alta, né? Não tá fechando empresa, tá abrindo muita empresa. E, consequentemente, novas empresas são novos trabalhos de ergonomia, porque essas empresas precisam do aspecto legal ou porque elas já vão estar preocupadas com essa questão e com esse olhar de prevenção, que é um grande investimento para a empresa, que retorna cada centavo se bem aplicado, e aí, obviamente, aumenta a nossa demanda de trabalho, né? Então, assim, se eu pudesse te dizer, olha, vale a pena vestir a camisa da ergonomia e atuar com isso? Eu diria sim, vale. É uma longa jornada porque não é uma área assim simplesinha, fácil, digamos assim. É uma área muito complexa e é também por isso que eu sou apaixonada, porque eu gosto de desafios, né? Então, se você tá disposto, vale super a pena, sabe? Tem muitos profissionais que ficam se queixando, que ficam falando, ai, porque não tem trabalho, porque não sei o quê. Olha só, para bons profissionais sempre tem trabalho e muito. E às vezes quem fica se queixando que tá ruim e não sei o que, ai, porque as empresas só fazem quando tá com água no pescoço, porque não olham para prevenção, porque só querem cumprir norma. Ninguém me contrata para um trabalho de prevenção genuíno. Não baixou muito o trabalho. Sabe? Eu acho que quem fala isso, algumas dessas pessoas que ficam só se lamentando, é porque não quer que você atue, porque te vê como um concorrente. E para quem tá aspirando a entrar na ergonomia, fica com esse mimimi para te impedir, para te bloquear de você não ingressar, porque ela te vê como um concorrente. Desculpa a sinceridade, é porque isso já aconteceu comigo várias vezes, quando eu iniciei, quando eu decidi que eu queria isso pra mim, ou até mesmo quando eu tava indecisa. E é muito, muito feio isso, é muito triste isso. A gente precisa ter bons concorrentes. Pode ser um vídeo de outro momento, porque por que você precisa ter bons concorrentes? Eu acho que eu vou anotar esse tema pra falar no próximo vídeo, porque, assim, quem pensa que ter concorrente bom é ruim, não sabe, não tá ligado nos paranauê. A melhor área de atuação é quando você tem bons concorrentes. Por quê? Porque o cliente que trabalhar com isso e ver que dá resultados positivos, ele vai querer renovar e vai querer fazer sempre. Se você tem concorrente ruim ou pouca demanda, poucos profissionais no mercado, tende a esse cliente pensar, nossa, mas tem tão pouca gente atuando, acho que isso não dá resultado. Ou, nossa, veio um profissional ruim, que seriam os concorrentes ruins, que não é bom pra gente, vai um colega, faz um trabalho não tão adequado, já bloqueia esse cliente para nunca mais contratar ergonomia, porque ergonomia não funciona, porque ergonomista é só um custo e blá 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 blá. Então, assim, não é ruim ter concorrente bom, é ótimo ter colegas bons, porque eleva o nível da nossa atuação, do nosso trabalho e deixa o cliente satisfeito. E é isso que a gente precisa, independente se fui eu que fiz o trabalho ou se foi o meu colega, a gente precisa de clientes e empresas satisfeitos com o resultado. Ponto final. Se foi um colega meu, parabéns. Compartilhe os resultados para a gente melhorar junto, para eu pegar essa dica, essa ideia e melhorar com os meus próximos clientes. Se fui eu, vou compartilhar o que eu fiz que deu certo para outros ergonomistas conseguirem também ter resultados melhores, sabe? É assim que a gente tem que pensar e não ficar se lamentando
para impedir de uma pessoa que gosta dessa área entrar nessa área. Então, se você gosta, se interessou, se você percebeu ao longo desse vídeo que tem trabalhos que você gostaria de fazer, que você se interessou, que você se animou, olha que legal isso, acho que eu me vejo fazendo isso, por que não, né? E veste a camisa mesmo, mergulha, que é uma área muito promissora, tá? Está gradativamente melhorando, acredito, porque as empresas estão se conscientizando o quão bem uma ergonomia bem feita, o quão lucrativo é uma ergonomia bem feita dentro da empresa. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber as notificações de novos vídeos. E além disso, se você quiser continuar esse nosso contato, me siga lá no Instagram, @soluçõesergonômicas, que todo dia eu posto algum conteúdo, alguma dúvida, tiro dúvidas, etc. Tem vídeos, tem posts bem interessantes na área de ergonomia. Esse foi o programa Ergonomizando e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!